Vamos lá? Então, a aula de hoje é a humanidade de Cristo. No sexta-feira passada, nós falamos sobre a encarnação do Senhor, né? Muita coisa nós vamos falar aqui novamente, porque a encarnação trata um pouco da... Nós falamos um pouco da encarnação e falamos sobre a questão da humanidade. Mas aqui nós vamos aprofundar um pouco mais a doutrina da humanidade de Cristo. Uma introdução aqui para nós começarmos a pensar e conversar sobre esse assunto. Nós podemos resumir o ensinamento bíblico sobre a pessoa de Cristo da seguinte maneira: Jesus Cristo era plenamente Deus, ou seja, aquilo que ele sempre foi, né? Ele sempre foi Deus, e passou a ser também plenamente homem em uma só pessoa, e sempre o será. Jesus Cristo sempre foi Deus, nós vimos isso nas aulas do Cristo pré-encarnado, nós falamos sobre a existência do Senhor antes da encarnação e antes da criação. Antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor Jesus já existia com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso e eu creio que seja um conhecimento mais normal para todos os irmãos. Os irmãos tendem a entender essa particularidade do Senhor Jesus como um ser já existente, eternamente existente. O material bíblico que suporta essa definição é amplo. Será analisado primeiro a humanidade de Cristo, a aula atual, que nós estamos começando agora, depois a sua divindade, a aula 5, e em seguida tentar mostrar como a divindade e a humanidade de Jesus estão unidos na pessoa de Cristo, a aula 6. Eu já adianto aos irmãos que provavelmente a aula 6 seja uma das mais complicadas. A humanidade de Cristo é algo complicado, a sua divindade também é algo complicado, tem algumas questões que podem ser complicadas ao nosso entendimento limitado, nosso entendimento humano, mas que são biblicamente reveladas, e assim nós nos submetemos e cremos. Mas a aula 6, que é a aula da união hipostática, ela tende a criar mais problemas para nós, mas nós vamos com graça e rogando a Deus que nos ajude para aprendermos mais dele. Vamos continuar aqui. Falar rapidamente sobre a concepção virginal, nós já vimos muita coisa na última aula, não precisamos chover no molhado. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe Maria pela ação milagrosa do Espírito Santo, sem um pai humano. Então nós já vimos esse texto de Mateus 1,18, que fala que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o texto deixa bem claro que Maria estava já em um relacionamento como se fosse um noivado com José, mas eles não tinham ainda consumado esse casamento, ou seja, não havia ainda acontecido de fato e de direito o casamento, e eles não tinham ainda mantido relações íntimas próprias de um casal casado. Então, sem que antes eles tivessem mantido relações, Maria achou-se grávida pela ação miraculosa, sobrenatural do Espírito Santo. Logo depois, o anjo disse a José, noivo de Maria, que o menino gerado no ventre dela era obra do Espírito Santo. Mateus 1,20 diz isso. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então o anjo foi enviado até José, para lhe informar que ele não tivesse nenhum tipo de preocupação de continuar o seu relacionamento com Maria, o seu compromisso de casar-se com Maria, porque não havia acontecido nenhum tipo de adultério. José, se os irmãos bem lembram, ele pensa em deixar Maria em secreto, né, para que ela não fosse difamada, e também o preço punitivo para o adultério era a morte por apedrejamento. Então ele tenta deixá-la em secreto para que ela não corra nenhum risco de morrer e de sofrer as punições da lei. Então o anjo aparece a José e diz: olha, não temas receber Maria, aquela que será a tua esposa, a tua mulher, aquela que você já está compromissado em um relacionamento para casamento. Porque não houve traição, não houve adultério. Maria não se deitou com outro homem para que engravidasse. Mas o que foi gerado nela é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo que concebeu Cristo
no ventre de Maria. E José recebe essa confirmação angelical também. Lemos que José fez o que o anjo mandou, recebeu Maria como sua esposa, mas não manteve relações com ela até que o menino nascesse. Mateus 1, 24 e 25 nos diz isso. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, até que Jesus nascesse, até que a criança gerada pelo Espírito Santo nascesse de Maria, José não manteve relações com ela. José não teve relações sexuais com sua esposa, até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, seguiu-se um relacionamento comum entre um homem e a sua esposa, tanto que nós vamos ver aqui nessa aula como as pessoas conheciam os irmãos, os meio-irmãos de Cristo, e assim também as suas irmãs. Então, o casamento de Maria e José se tornou o que deveria ser, um casamento comum, em que o homem e a mulher coabitaram e tiveram outros filhos. E esse é um dos pontos que nós não concordamos e defendemos a perpétua divindade de Maria, como os católicos defendem. Nós vemos pelo texto bíblico que Maria teve outros filhos. Vamos continuar. Estudaremos a partir de agora mais detalhadamente a humanidade de Cristo. Ainda falando sobre a concepção, ela nos dá alguns indícios sobre a obra do Senhor. Uma delas é que a salvação vem do Senhor. Deus havia prometido que a semente da mulher, lá em Gênesis 3,15, destruiria a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, havia uma promessa do Senhor de que a semente da mulher, o descendente da mulher, depende da tradução que você pegar no português, vai estar ou semente ou descendente. Ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Normalmente, na teologia, irmãos, nós temos utilizado esse texto de Gênesis 3,15 e o chamando de proto-evangelho. É um protótipo do que é o evangelho, da mensagem que o evangelho traria do descendente da mulher vindo a este mundo e destruindo as obras de Satanás, né? Inclusive com aqueles que estavam cativos ao pecado, que seriam então resgatados e trazidos ao reino de Cristo, né? A família do Senhor, sendo seus servos e, consequentemente, salvos por ele. Deus torna isso realidade pelo seu próprio poder, não através de esforço humano. O que Maria teve que fazer para se tornar a receptora ou aquela que geraria Cristo? Nada. Nada. Muitos estudiosos dizem que Maria era provavelmente uma moça entre 13 e 15 anos quando o anjo apareceu a ela. Era uma idade comum que as mulheres casavam no contexto judaico da época de Cristo. Então ela não teve que fazer nada, ela não fez nada, ela foi agraciada. Ela não é cheia de graça, ela foi agraciada. Ela recebeu uma graça de ser aquela que geraria o Redentor. E nós precisamos entender que isso aqui, o descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente, ao mesmo tempo a serpente mordendo o seu calcanhar, aconteceria na crucificação. Na crucificação, o Senhor Jesus vence, mas ao mesmo tempo ele é ferido, porque ele morre. Nós temos o proto-evangelho sendo realizado em definitivo na crucificação do Senhor. É ali que tudo acontece. É ali que essa promessa feita lá a Eva acontece de fato, no tempo e no espaço, em que o Senhor Jesus vem e ele morre na cruz, mas ao mesmo tempo a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre as obras de Satanás, ela foi ao mesmo tempo uma vitória gloriosa e ao mesmo tempo foi uma palavra, meu Deus, algo que lhe feriu, né? Como disse o texto de Gênesis 3,15. Também vemos que a concepção virginal de Cristo é um lembrete inequívoco de que a salvação jamais pode vir por meio de esforço humano, mas precisa ser obra do próprio Deus. João 1,13 diz: os quais não nasceram de sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto mostra claramente que as pessoas são salvas por vontade do Senhor. É o Senhor que as escolhe. É o Senhor quem as alcança. O homem responde em fé, em arrependimento. Mas é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que vai, é o Senhor que alcança. E o Senhor que transforma o coração do homem. Também, nossa salvação deve-se apenas à obra sobrenatural de Deus. E isso ficou evidente logo no início da vida de Jesus. Gálatas 4, de 4 a 5, vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, em Cristo, nós somos tornados filhos de Deus através da adoção. Nós somos resgatados, nós somos transformados, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo dia a dia para nós sermos cada vez mais santos, mais santificados no Senhor, e ao mesmo tempo nós recebemos essa adoção, passamos a fazer parte da família do Senhor. Nós somos filhos adotivos de Deus Pai, somos co-herdeiros com Cristo, e as Escrituras nos apontam. Também mostra a plena divindade e a plena humanidade. O nascimento de Jesus possibilitou a união da plena divindade e da perfeita humanidade em uma pessoa. Esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu Filho ao mundo como homem. Nós vemos isso em João 3,16, Gálatas 4, 5. Nós vemos uma verdadeira humanidade sem pecado. Irmãos, aqui é algo bem simples de nós trabalharmos, e ao mesmo tempo nós falaremos um pouco mais à frente, mais sobre isso. Nós não conhecemos a plena humanidade visivelmente, a não ser nos relatos de Adão, antes da queda, e do Senhor Jesus. Aqueles que vivenciaram a plena humanidade com o Senhor, vendo o Senhor diariamente agindo, sem pecado, sem essa maldição que, por mais que nós já creamos no Senhor, ainda labutamos contra o pecado. Isso é importante nós salientarmos. Essa ideia de que o crente não peca mais, isso não é bíblico. O que o crente não faz é viver na prática do pecado. É diferente. Viver na prática do pecado demonstra aquilo que o livro de 1 João trata muitas vezes, que aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então, o crente não vive na prática do pecado, mas é possível sim que eu e você, mesmo sendo crente, pequemos contra o Senhor. A diferença é que nós temos aquele ministério do Senhor Jesus, que é o ministério presente da santificação, que ele vai trabalhando em nós, como o texto de Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia de Cristo. Então nós temos plena certeza que desde o dia que nós fomos resgatados pelo Senhor, que nós entregamos a vida para Ele, que nós cremos, nós estamos sendo trabalhados diariamente pelo Senhor para que sejamos santificados nele e para que mais e mais do seu caráter esteja evidenciado em nós. Mas nós não conseguimos visualizar ou seja, diante de nós, um humano pleno, mas o Senhor Jesus assim foi e é. Nós temos a verdadeira humanidade sem pecado. Jesus não descendeu de Adão naturalmente, e isso nos ajuda a entender porque a culpa legal e a corrupção moral que pertence a todos os outros seres humanos não fizeram parte de Cristo. Jesus não foi resultado, como nós vimos na aula anterior, de uma relação humana. Não houve uma concepção natural. Nós vimos que a melhor forma de se falar sobre isso não é o nascimento virginal, mas a concepção virginal. Houve uma concepção virginal. O ato de um bebê ser gerado no ventre de Maria foi algo miraculoso, não foi humanamente organizado, humanamente feito como normalmente é. Jesus não descende de Adão porque não tem a paternidade sendo envolvida de outro ser humano. Aí talvez nós pensemos assim, poxa, mas então quer dizer que o resquício do pecado ou a herança pecaminosa só vem se nós tivermos um pai humano? Não necessariamente, porque Maria também era pecadora. Mas de alguma forma, os teólogos têm interpretado e têm visto que o Senhor Jesus foi guardado no ventre de Maria através da obra miraculosa do Espírito Santo para que não recebesse de Maria os seus pecados, de que não recebesse uma herança pecaminosa, de que não viesse
ao mundo recebendo de sua mãe uma herança pecaminosa, porque Maria era pecadora. Eu acho fantástico uma frase que diz assim, que a mãe foi salva pelo filho. A mãe, ela creu no filho e foi salva. A mãe era pecadora e ela crê no Senhor Jesus e recebe, então, a salvação dos seus pecados. Ela não é cheia de graça, como normalmente os católicos entendem, nem alguém que deva ser adorado ou venerado, como normalmente eles tentam fazer uma diferenciação. Que não é muito explícita essa diferenciação entre venerar e adorar, mas não é para fazer isso, né? Ela é alguém que foi agraciada por Deus para ser a geradora do Messias, ou a geradora do Senhor Jesus. E quanto à humanidade de Cristo, nós precisamos olhar para as fraquezas e as limitações humanas do Senhor. Nós temos um humano pleno, sim, mas a humanidade também evidencia fraquezas e limitações. E aqui, nós falamos sobre a questão do corpo de Cristo. Quando nós tratarmos sobre a união hipostática, aula 6, nós vamos ver que algumas heresias que negavam a humanidade de Cristo negavam a realidade do corpo de Cristo. Ou seja, que Cristo de fato tinha um corpo de carne e osso, como eu e você temos. Que ele tinha sangue, músculos, tendões, pele, cílios, cabelo, né? Algumas pessoas irão negar isso, algumas heresias que aconteceram no começo da história da igreja vão negar essa realidade do corpo humano. Mas Jesus tinha um corpo humano. Né? Nós vemos o fato que Jesus tinha um corpo humano exatamente como o nosso em muitas passagens das Escrituras. Ele nasceu como todos os bebês humanos nascem. Esse é um dos pontos significativos da concepção virginal ser o milagre e não o nascimento. Porque ao nascimento de Cristo, depois foi normal, foi um parto normal. Ele nasceu como qualquer outro bebê nasceria, mas a sua concepção foi miraculosa. Ele nasce como todos os outros bebês nascem. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2,52 diz isso. Jesus se cansou. Lucas 4,6 diz, João 4,6 diz, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Texto de João 4. Nós vemos que Jesus teve sede. João 19:28 diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Nós temos que Jesus também teve fome. Mateus 4:2 diz isso. Abri aqui o versículo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O auge das limitações de Jesus contra o seu corpo humano é visto quando ele morre na cruz. Né? Apenas alguém que tivesse um corpo humano real poderia morrer. Lucas 23:46 vai dizer, então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e dito isto, expirou. Dito isto, morreu. Dito isto, cessou a vida física do Senhor Jesus. O seu corpo não tinha mais vida ali. Jesus tinha uma mente humana. O fato de que Jesus crescia em sabedoria, como Lucas 2:52 afirma, nos diz que ele passou por um processo de aprendizagem. Ele aprendeu a comer, a falar, a ler. Você fica pensando, por exemplo, Jesus tinha outros irmãos. Jesus aprendeu a ser obediente, sim. Mas a sua obediência ele era perfeita, enquanto seus irmãos provavelmente não. Né? E ele sempre foi, ele aprendeu e continuou aprendendo, né, a perfeição de uma humanidade plena. Ele passa por um processo de aprendizagem. Jesus não começou a falar assim que saiu do útero de Maria. Jesus aprendeu a falar. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver na divindade que era um relacionamento que pode fugir do nosso entendimento, como, ao mesmo tempo, existe a fraqueza humana e existe a glória e a grandeza divina. Mas essa é a realidade de Cristo. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Ele aprende a comer, aprende a falar, aprende a ler.
Nós não temos vários relatos da tenra idade do Senhor, né? Do tempo que ele era mais jovem, mas nós temos aquele em que ele é encontrado junto aos grandes fariseus, mestres da lei, né? Argumentando com eles sobre o que a lei dizia, ainda jovem. Nós não temos vários outros relatos, mas temos esse relato de como ele já tinha conhecimento e conseguia, então, dialogar com as pessoas sobre as grandezas da Escritura. Jesus tinha uma alma humana e emoções humanas. Jesus disse, agora a minha alma está angustiada. João escreve um pouco mais depois e diz, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. João 13, 21, parte A. Nos versículos, a palavra angustiar traduz o termo grego tarasso, ou tarraço, uma palavra que é frequentemente usada para se referir às pessoas ansiosas ou que são surpreendidas por um perigo repentinamente. O texto deixa claro que o Senhor Jesus sentiu uma angústia, uma tristeza profunda, algo que veio ao seu ser e lhe causou uma tristeza, uma profunda angústia, um abatimento, algo realmente existente na vida de Cristo, que aconteceu. E aqui embaixo eu coloco para os irmãos, assim como está na sua apostila, o estudo da palavra. Aqui é tarraço, a pronúncia. É a ideia de estar incomodado. Aqui no lado direito da sua tela, você vê essa palavra de como ela foi traduzida em todos os textos do Novo Testamento, como ela foi traduzida. Tem aterrados, turbe, alarmou-se, turbou-se, perturbados, comoveu-se, angustiada, angustiou-se, agitando-a, agitada. Basicamente, o sentido dela mais simples é estar perturbado ou estar angustiado, né? Então, a palavra, isso é muito importante nós salientarmos, porque se nós somos o povo do livro, as palavras que estão no livro fazem sentido para nós e tem relevância. Então, a palavra que foi utilizada, ela tem um sentido que mostra uma profunda tristeza do Senhor. E isso aconteceu. O Senhor sentiu uma profunda tristeza. As pessoas o consideravam apenas humano. As pessoas que andavam com o Senhor ou que viam o Senhor consideravam como um humano comum e normal como eu e você. Ainda que Jesus estivesse ensinado e curado por toda a Galileia, quando chegou à própria cidade de Nazaré, o povo que o conhecia havia muitos anos não o recebeu. Então nós temos isso em Mateus 13, 54 a 56. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então as pessoas estavam vendo Jesus. Cresceu em Nazaré, né? O seu pai carpinteiro. As pessoas conheciam Maria, sabiam quem era Tiago, quem era José, quem era Simão, quem era Judas. Conheciam as suas irmãs. Aí agora eles veem esse Jesus que eles conhecem desde o nascimento, basicamente, lembrando o tempo que o Senhor Jesus ficou no Egito até voltar, e eles simplesmente dizem: de onde é que vem tudo isso? Por acaso esse não é o menino que nós vimos crescer e que nós conhecemos seus pais, sua mãe, seu pai, sua mãe, suas irmãs e seus irmãos? E percebam também que na ótica do povo, José era pai legítimo de Jesus. Na ótica do povo, na ótica comum do povo, não existia ali uma família e José era o pai do Senhor Jesus. Nós sabemos que de alguma forma essa paternidade ela foi evidenciada de um contexto mais legal do que de fato genético, ou de fato consanguíneo, né? Ele teve provavelmente muita ação na vida do Senhor que não é relatado pelas Escrituras, de fato e de direito, mas ele não era filho de José no sentido mais simples da palavra, né? Ele não tinha a paternidade humana de José. Então, consideravam apenas humano. Os eventos diferentes aconteceram após o começo de seu ministério público. Então, aqueles que conviveram com o Senhor ficaram incrédulos. E porque eles não entendiam como o Senhor Jesus conseguia ensinar com autoridade e fazer milagres. Se você sempre conheceu alguém
E do nada, aqui eu coloco as piadas, porque nós temos aqui profecias que falavam sobre o filho da mulher que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos aquele que é dito que nascerá de uma virgem, nós vimos isso na última sexta-feira. Né? E do nada a pessoa começa, coloco novamente aqui as piadas, a fazer vários sinais. A reação comum e normal do povo seria, peraí, por quê? Da onde que está vindo isso? O que aconteceu para ter uma mudança tão drástica entre aquele que nós vimos, sempre vimos, e essa pessoa que agora que é a mesma pessoa que nós sempre vimos, mas que está evidenciando um comportamento de autoridade no falar e de autoridade no executar milagres. Por quê? O que foi que aconteceu? Então as pessoas tiveram certas dúvidas. Até Cristo começar a ser o Cristo, a ser o Messias encarnado no sentido de começar o seu ministério público com cerca de 30 anos, Cristo foi visto como alguém comum e normal pelas pessoas ao seu redor. Não havia nada de forma tão drástica que evidenciasse a sua messianidade até o momento que começa, então, o seu exercício formal ministerial. Nós temos uma ação miraculosa já no batismo do Senhor, que marca ali o início do seu ministério público. Nós temos o Espírito vindo em forma de pomba e o voz de Deus Pai do céu que dizia, eis meu filho amado, em quem me comprazo. Nós temos, então, a ação trina do Deus trino no batismo do Senhor. Então, ali já evidencia grandeza, ali já evidencia divindade, que é o nosso assunto na próxima aula. Então, nós temos também o ponto da impecabilidade. O Senhor Jesus era alguém que não pecava ou era alguém que pecava? Era alguém que podia pecar ou alguém que não podia pecar? Isso tem criado um nó na cabeça das pessoas. Como é que eu consigo responder a algumas dúvidas sinceras que podem surgir no nosso coração? Se Jesus era alguém impecável, ou seja, que ele não pode nunca pecar, então como que podemos responder da veracidade das suas tentações no deserto lá em Mateus capítulo 4? Como é que nós podemos olhar para aquelas tentações que Satanás lançou diante dele e a considerar aquilo como algo válido? Se ele não podia pecar, como nós responderíamos a isso? Irmãos, e algo, não sei se você tem notado, quando você tem lido a apostila, que algumas coisas podem suscitar dúvidas em nós. Não fiquem preocupados se essas dúvidas vierem. Você não está sendo menos crente de ter algumas dificuldades de entendimento. Todos nós temos. Tem coisas que nós não vamos entender nunca, no sentido da nossa vida terrena. Então, se você começa a ler as Escrituras, você começa a ter contato com o desenvolvimento teológico, e traz algumas dessas dúvidas à sua mente, não fique perturbado, não fique pensando que você não é crente, que você está em pecado, não. Há coisas, de fato, que nós vamos tentar responder juntos e outras que nós vamos entender só na eternidade, para a glória de Deus, e nós vamos continuar seguindo o caminho do Senhor aqui mesmo, da forma sem mesmo entender completamente muitas das coisas que são humanamente intangíveis, são difíceis de conciliar. Vamos lá. A evidência. Desde o anúncio de seu nascimento, o Senhor foi chamado de Santo. Lucas 1,35 diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós temos uma indicação direta, uma evidência direta, de que o Senhor era um ser santo, Ao contrário de nós que somos santificados, ele tem a grandeza, uma das suas qualidades como já santo. Ele é alguém plenamente santo. Desafiou seus inimigos a provar que ele era pecador. Algo que não puderam fazer. João 8, 46, na parte A do versículo, tem. Qual dentre vós me convence de pecado? Se você lembra como foi, a partir ali de João, capítulo 16, 17, que nós temos os momentos que o Senhor Jesus é levado diante das cortes romanas ali, diante também dos líderes judaicos, nós vemos as pessoas tentando acusar a Cristo, e o texto diz
que eles caíam em contradição, eles não conseguiam elaborar alguma coisa que de fato mostrasse que Jesus era pecador. E Jesus os confronta antes desses eventos. Vocês conseguem me convencer que eu pequei? Me mostrem. Basicamente, o Senhor Jesus pergunta isso, lhes pede isso, me mostre que eu pequei. Qual dentre vós consegue me mostrar que o que eu fiz de fato é pecado? E ele, então, dá demonstrando claramente que ele sempre agiu com santidade, com extrema justiça. Jesus agradava o Pai, João 8, 29 diz, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, essa palavra sempre, ela é crucial no texto. Nós, quanto crentes, fazemos o que agrada ao Senhor. Mas em alguns momentos nós damos nossas caneladas. No momento que nós deveríamos ser pacientes, nós somos impacientes. No momento que nós deveríamos ser calmos, nós somos efusivos demais, irritadiços demais, iracundos demais. E o Senhor Jesus então diz, sempre, eu faço sempre, a todo momento, as minhas ações agradam a Deus. A todo momento eu agrado nas minhas ações a Deus Pai. Nós temos também aqui que guardava os mandamentos. João 15:10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele confirma que as suas ações, que sempre eram agradáveis ao Pai, eram ações que estavam em conformidade com os mandamentos do Senhor. Ele permanecia guardando, e essa ideia de guardando, o verbo ali no original tem o sentido de praticando, ou seja, eu tenho praticado os mandamentos de meu Pai. O texto deixa claro que Jesus sempre praticou os mandamentos do Senhor. Ele foi inocentado por Herodes, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então nada foi achado diante do Senhor, diante das autoridades religiosas, que depois das autoridades civis romanas, que comandavam Israel nessa época, que Jesus então fosse confirmado como alguém que havia pecado. A esposa de Pilatos também o inocentou. Então nós temos a esposa de Pilatos que também inocentou Cristo, né? Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então nós temos vários aqueles líderes religiosos que não conseguiram encontrar nada em Cristo que de fato fosse digno de morte, foram inventando circunstâncias, depois acusaram Jesus de blasfêmia, né? Tanto que quando a placa que foi escrita na cruz de Cristo, né, rei dos judeus, ele disse, não, escreva que ele se declarou como rei dos judeus, não que ele é rei dos judeus. E ele disse, o que escrevi, escrevi. Então não havia uma justificativa aceitável, nem de crime contra o Estado, porque nós temos ali o Império Romano tomando conta de toda aquela região, inclusive de Israel, e não havia um crime contra o Estado, e não havia um crime contra a lei, contra as ordens, as ordenanças do Senhor na sua lei. Não conseguiram achar nada, não conseguiram convencê-lo de pecado. E a mulher de Pilatos também disse que ele era um justo. O ladrão da cruz, Lucas 23:41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Você está pregado numa cruz, próximo à morte, alguém está, então, do seu lado esquerdo, do seu lado direito, e essas pessoas, em algum momento, blasfemaram contra você, mas há um momento em que um desses ladrões entende a realidade da cruz, entende a realidade de quem Cristo é, e ele diz, olha, nós fizemos o que fizemos e merecemos a morte, mas esse nada fez. Então, a realidade de Cristo como alguém que não pecou ficou evidente para várias das pessoas que se relacionaram com ele, seja no momento da sua vida, seja no momento da crucificação e também da sua morte, como foi no caso do centurião romano, em Mateus 27:54. Apareceu o versículo para nós aqui.
O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Olhem e percebam qual é o peso da confissão que esse homem fez. Ele diz, o que estava escrito em cima da cruz é que ele era o rei dos judeus. Mas o que ele fala é, olha, esse verdadeiramente era filho de Deus. Uma das coisas que os judeus alegavam é que ele tinha se colocado no mesmo patamar de Deus Pai, né? Do Deus Yahvé, Yahweh, que eles conheciam no Antigo Testamento, e que não estava revelado para eles como um ser em três pessoas, que se revela em três pessoas. Então, o romano, alguém que estava à parte da aliança mosaica direta, porque era um gentil, ele confessa diante do Senhor crucificado que este verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós temos ainda mais aqui para ver. Embora frequentasse o templo, não existe registro de Nosso Senhor oferecendo algum sacrifício. O silêncio quanto a isso mostra que ele não precisava fazer sacrifícios, pois não tinha pecados. As pessoas precisavam oferecer sacrifício por várias coisas, e o Senhor Jesus nunca ofereceu sacrifício por si mesmo. Nunca ofereceu sacrifícios para que pudesse apaziguar a ira de Deus sobre ele por algo que ele havia feito. Então, o silêncio das Escrituras, demonstrando que ele nunca fez isso, fala muito para nós sobre a sua impecabilidade, sobre nunca ter pecado, não ter pecado de forma alguma. Pedro também declarou que Cristo não cometeu pecado algum. Tampouco achou-se nele engano. Ele era o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós temos os textos aqui de 1 Pedro 2,22 e 1 Pedro 1,19. O autor de Hebreus testificou a impecabilidade. Ele não tinha pecados, 4,15. Era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, 7,26. E não tinha necessidade alguma de oferecer sacrifícios por si próprio, versículo 27. Temos vários relatos das Escrituras que mostram que o Senhor Jesus era alguém que nunca cometeu pecado e que nunca precisou se corrigir diante dos homens nem diante de Deus Pai. Nunca precisou. Ele é e sempre foi alguém sem pecado. O debate. Aqui é o grande problema que nós temos na doutrina da impecabilidade do Senhor, que é justamente aquilo que eu introduzi na agorinha, falando sobre as tentações, né? Apesar de os conservadores concordarem que Cristo não tinha pecado, não existe consenso a respeito de que se ele poderia ou não ter pecado. A maioria das igrejas ortodoxas, a qual a Igreja dos Irmãos se inclui, entende que as Escrituras são inerrantes, infalíveis, inspiradas. E que as Escrituras, então, declaram que o Senhor Jesus não pecou. E nós concordamos e submetemos a essa verdade. Mas até mesmo entre as igrejas ortodoxas, há aqueles estudiosos que chegam à conclusão de que, será se Jesus poderia pecar? Ele nunca pecou, mas olha, nós cremos que Jesus poderia pecar, alguns podem justificar. E nós vamos tentar trabalhar um pouquinho disso aqui agora. Como eu falei ainda há pouco, as igrejas que aceitam a inerrância, a infalibilidade e a inspiração das Escrituras, creem, portanto, que Jesus não pecou. E aqui há a relação do teste de pecabilidade e de impecabilidade. Será que Jesus poderia pecar? Ou Jesus não pecava nunca? Será que Jesus nunca pecou, mas ele poderia ou não? Então é uma grande dificuldade que nós temos. Os que disseram não para a impecabilidade pensam que se ele não pudesse pecar, então as tentações não foram reais. E Jesus não pôde servir como verdadeiro sumo sacerdote solidário a nós. Alguns dos irmãos, quando me respondeu, sobre, eu já vou abrir para a senhora, minha irmã, para você perguntar. Alguns dos irmãos que me escreveu na sua leitura, disse assim, que nós temos um sumo sacerdote que se apieda de nós, que tem misericórdia de nós, que age a nosso favor. Isso é verdade. Nós temos um sumo sacerdote ali diante de Deus Pai, que é o único mediador entre nós e o Senhor Deus. Senhor Deus Pai. Ele, aqueles que então dizem que Jesus não poderia pecar, diz que as suas tentações não foram então de fato verdadeiras. Pode perguntar, minha irmã, enquanto eu dou uma pausa aqui.
Não, é justamente isso, assim, até a maneira como a gente coloca essa pergunta, né? Eu pensei muito sobre isso hoje, porque é uma coisa que é uma parte muito importante do nosso estudo, né? Porque eu já vi essa discussão em todas as igrejas que eu já frequentei, e realmente ninguém chega a uma conclusão, ele podia pecar ou não, então a pergunta para mim é essa, se ele quisesse pecar, ele poderia, né? Ou de repente por um Nós acaso, vamos, nós vamos poderia, trabalhar é a isso. grande dúvida, né? Mas Sim, sim. Nós por vamos algumas coisas que trabalhar já isso. foram, por alguns textos que o senhor já leu aí, Uhum, transformando uma ideia mais clara na minha cabeça sobre isso, né? Bem, bem clara mesmo. uhum. Acho que a gente pode colocar depois, tá bom? Mas a Sim, pergunta crucial é essa: se ele quisesse, ele podia, né? Ou alguma força impediria ele de cometer esse a pecado. sua pergunta do querer é muito significativa. Eu acho que nós vamos responder um pouquinho maior, melhor isso mais à frente. Também quando nós falarmos sobre a divindade do Senhor. O grande ponto do querer, já adiantando um pouquinho, é ter algo que nos incline a isso. Né? Se Jesus não tinha herança pecaminosa, como é que ele teria algo que lhe inclinasse ao pecado? Que é o nosso caso. Nós temos a herança pecaminosa, nós somos pecadores porque recebemos a herança pecadora de Adão e porque também pecamos. Então não temos alguma coisa que, por exemplo, quando o irmão vem e ele nos corrige ou nos admoesta de forma equivocada, de forma áspera, de forma talvez às vezes pública, né, que mais nos humilha do que nos ajuda. E nós poderíamos, por exemplo, pensar assim, não, mesmo em meio ao erro, eu poderia ser precavido e ser submisso e entender a correção e ver se aquilo ali tem verdade. Mas às vezes a gente reage tão ruim quanto foi a repreensão, e quando não, a gente fica em casa assim, devia ter falado isso. Olha, se eu tivesse falado isso, tinha acabado com o irmão. Né? Porque nós temos alguma coisa que nos inclina para esse tipo de comportamento equivocado. Mesmo sendo crentes, nós ainda ladutamos contra o pecado. Né? O que precisa estar mais evidente em nós com o passar do tempo que nós estamos vivenciando a vida cristã, ou seja, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com os irmãos, é que essas ações pecaminosas fiquem cada vez mais distantes de nós. Né? Menos eu evidencie comportamentos pecaminosos em alguns momentos. Mas é isso, basicamente, irmã. Jesus teria vontade de pecar apenas se ele tivesse alguma coisa que lhe inclinasse para isso. E ele não tinha. Mas nós vamos trabalhar isso melhor, desenvolver um pouquinho melhor, ainda aqui na questão da impecabilidade e também na divindade do Senhor, quando nós tratarmos na próxima aula. Ok? Lhe ajudei, irmão, ou lhe compliquei? Não, ajudou bastante, inclusive a aula toda hoje está ajudando bastante a formar uma ideia bem clara sobre isso. Que Depois bom. eu posso Graças a falar Deus. melhor. Vamos lá, então. Então, nós temos aqueles também que disseram sim para a impecabilidade do Senhor. Menciono que ela está relacionada à união da sua natureza divina e humana. Assim, mesmo que se a natureza humana fosse capaz de pecar, Cristo não pecava. Né? Nós temos que lembrar que Cristo, nós estamos trabalhando Cristo aqui de forma particionada, né? Nós estamos falando sobre a humanidade, nós vamos falar na próxima semana sobre a divindade, depois nós vamos falar sobre a união dessas duas naturezas, mas quando nós falamos de Cristo, nós falamos só de uma pessoa. Nós falamos de um ser, de uma pessoa. Então, nós mencionaremos e mencionamos a natureza humana e a divina do Senhor. Mas ele era uma pessoa que detinha as duas naturezas. Na sua encarnação, ele passa a ter a natureza humana. Então, Jesus, mesmo que a sua natureza humana quisesse pecar, que aqui mora a discussão que nós tivemos, ou a explicação que nós tivemos ainda há pouco, que não havia nada em Cristo que lhe empurrasse em direção ao pecado, né? Cristo não pecou, não pecava. E aqui acho uma frase, essa frase é incrível, do já falecido teólogo Russell Shedd. Ele diz assim: existe uma objeção à doutrina da impecabilidade de Cristo que é incoerente com a sua capacidade de ser tentado. Se uma pessoa não pode pecar, então crê-se que ela não pode ser tentada a pecar, e isso é incorreto. Percebam o que ele vai utilizar como uma analogia para falar sobre isso. Ele diz, olha, é o mesmo que disséssemos que pelo fato de um exército não poder ser derrotado, ele não poderia ser atacado. A capacidade de ser tentado depende de sua suscetibilidade ao pecado.
enquanto a impecabilidade depende da sua vontade de pecar. Aquelas tentações eram muito fortes, mas se a autodeterminação de sua vontade era mais forte do que elas, então as tentações não induziriam ao pecado, e ele seria incapaz de pecar. E ao mesmo tempo, ele seria apenas capaz de ser tentado. A analogia que ele usa é fantástica. Nós teremos aqui um exército, que ele é simplesmente o exército mais poderoso do mundo. Irmãos, não esqueçam de desligar o microfone, por favor. Então nós temos aqui um exército que é o mais poderoso do mundo. Ele nunca é derrotado, todas as ações militares que ele faz, ele é bem sucedido. Mesmo que ele seja atacado, ele não vai ser derrotado. Mas isso impediria alguém de atacá-lo? Não. Então a analogia que ele faz, a comparação que ele faz sobre Cristo. Cristo não ia pecar. Mas isso não impediria dele ser tentado a pecar. Eu acho fantástica essa frase, esse pensamento de Russell Shedd sobre a impecabilidade do Senhor. Então aqui nós temos a natureza das suas tentações, em Mateus 4, de 1 a 11. Obviamente esses testes eram reais. Eles aconteceram, portanto, eram reais. Na verdade, os testes particulares pelo quais Cristo passou estavam à altura do Deus-homem. Nós precisamos sempre lembrar isso. Jesus é Deus-homem. Jesus é Deus-homem. Jesus é Deus-homem. Nós precisamos sempre estar com isso em mente. O homem comum jamais seria tentado, a transformar pedras em pão. Mas o homem Deus, ou Deus-homem, poderia ter feito isso. Se o diabo chega para mim e diz assim, olha, Rodrigo, é o seguinte, transforma aqui essa pedra em pão. Eu vou dizer, tu tá doido. Né? Eu não tenho poder para isso. Sai para lá, capiroto. Mas, para Cristo, que era um Deus-homem, poderia ser tentado em fazer isso. Nenhum homem em sã consciência poderia ser seriamente tentado a provar seu messianismo, ou seja, sua veracidade messiânica, em ser o Messias, pulando de um lugar alto, esperando chegar ao chão sem se machucar. Olha, pula daqui, porque a palavra de Deus diz que dará a ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces nenhuma pedra no caminho que tu andares, né? Se joga daqui de cima que Deus vai te salvar. Basicamente era a tentação que Satanás lançou sobre o Senhor Jesus. Nenhum homem pensaria seriamente na oferta que Satanás lhe fez. Todos os reinos do mundo. Um homem poderia pensar em parte de algum reino, mas não em todos os reinos. E é interessante aqui notar que quando Satanás oferece todos os reinos do mundo, mostra o império de Satanás sobre este mundo nesse momento. Ele é o príncipe desta era, deste mundo. O mundo jaz no maligno. Nós temos ele, então, como aquele que detém o império deste mundo nesse momento. Uma hora isso vai acabar completamente. Mas nesse momento o mundo está debaixo do jugo de Satanás também. Nada foge do poder do Senhor e da sua soberania. E nesse momento, sim, Satanás poderia oferecer ao Senhor os reinos do mundo. Eu acho fantástico esse trecho também, que alguns irmãos fazem algumas artes na internet e colocam, né? Que diz assim, olha, o único que ofereceu dinheiro para ser adorado foi Satanás. Deus nunca disse assim, olha, me adore que você vai receber tantos trocados aí. Não, em nenhum momento o Senhor falou isso. O único que ofereceu dinheiro, fama, riqueza, fortuna, tudo, se fosse adorado, foi Satanás. Então, cuidado com aqueles que oferecem bênçãos sem medidas e restritas em nome do Senhor. Nós não temos tanto respaldo, a não ser a nação de Israel no Antigo Testamento, que recebeu uma... Há uma pergunta, tempo para uma pergunta. Assim, olha, questão que às vezes essa parte da impecabilidade de Jesus, a gente às vezes é arguído por algumas pessoas, né? Tem um texto aqui em Tiago 1,13 que diz assim, olha, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Aí a pessoa pode perguntar assim, Jesus também era Deus. E como ele foi tentado, já que Tiago diz que ele não pode ser tentado? Como a gente responderia essa pergunta?
Pois é, essa questão aí de Tiago, assim, que a pessoa diz, mas ele não era Deus. E como ele foi aqui e foi tentado, realmente ele não pecou durante a sua vida. Mas aqui está Sim, dizendo que Deus não é tentado, né? sim, sim. Né, nós temos uma resolução simples para essa resposta e também na aula sobre a divindade do Senhor. Né? Mas a resposta simples é que Jesus pôde ser tentado porque também era homem. Jesus não era só Deus. Então é isso basicamente que nós poderíamos responder. Né? Que Deus, Jesus é um Deus homem e pela sua humanidade. E aqui, irmãos, nós temos que ter sempre muito cuidado para não ficar dividindo Jesus. Né? Isso é complicado demais. Complicado demais. Existia uma heresia que dividia Jesus no meio. Né? E foi atacada, e foi defendida, e foi destroçada no começo da história da igreja. Mas em termos didáticos, nós podemos falar dessa forma. Jesus pôde ser tentado porque era homem. E podia ser tentado por causa da sua humanidade. O texto diz que Deus não é tentado pelo mal, e ele não tenta ninguém. Nós temos um contexto também em cima disso. Então, quando Tiago está falando sobre isso, está falando, olha, não é Deus que lança você na tentação, é você que se coloca na tentação. E ele usa uma justificativa ali que eu acho fantástico o texto que ele fala. No original, é a ideia de uma gravidez. Né? Você vai dando espaço e a tentação vai te engravidando até o momento que ela dá a luz. Aí o pecado acontece. Então, nós temos uma diferença de contexto e também da aplicabilidade ao Senhor por ser humano. Jesus era humano, Jesus é Deus homem e pôde ser tentado por causa da sua natureza humana também. Ao contrário de nós, que somos humanos e não somos divinos, quando nós nos colocamos na tentação, nós não fugimos dela, nós nos colocamos na tentação, nós podemos pecar. E a maioria das vezes que nós pecamos contra o Senhor, já sendo crentes, é por cabeça dura que nós somos. Então, sim, em algum momento nós vamos responder a essas alegações que as pessoas vão fazer. E os textos de Tiago, eles sempre têm um contexto falando sobre a particularidade do homem, né? Como o homem se coloca em situações complicadas e isso, então, gera um problema para ele na prática do pecado ou em ter pecado. Tá bom? Mas creio que nós vamos trabalhar um pouco mais isso, irmão, de forma mais aprofundada, quando nós falarmos sobre a divindade também. Se nós chegarmos na divindade e isso não for tocado com muita propriedade, por favor, me interrompa novamente e refaça a pergunta para que a gente possa continuar dialogando sobre isso, se caso nesse momento não tenha ficado tão claro. Tá bom? Tá bom. Eu sempre apostos aqui, tentando ajudar no máximo que nós conseguirmos. Vamos lá. Não eram tentações comuns dos homens, mas eram comuns na área. Os desejos pecaminosos são rotulados como concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, né? 1 João 2,16 vai dizer isso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, aquele desejo desenfreado por questões carnais, o desejo desenfreado por aquilo que enche nossos olhos, e a soberba da vida, ou seja, a vontade de ter tudo dessa vida, ou a vontade de ser aquilo mais do que necessariamente teríamos para nós, quanto o Senhor nos dá, nos proporciona ter, e isso é o que procede do mundo. Eu acho fantástico o texto que diz, se você tiver o que comer, o que beber, o que se vestir, com isso esteja alegre. Então, em suma, nós recebemos muito mais do que precisamos. Né? Nós temos um Deus que, de alguma forma, de forma não pejorativa e de forma não errônea, nos mima com mais do que nós precisamos. Paulo fala, se você tiver o que comer, o que vestir, com isso esteja alegre, com isso esteja satisfeito. E nós recebemos muito mais do que precisamos, com certeza. Os resultados das aprovações de Cristo. Então, exemplo. Ele apresenta-nos um exemplo de vitória sobre os tipos mais severos de testes. Nós sabemos que podemos, pela força do Espírito Santo, resistir às tentações, ou melhor dizendo, fugir das tentações, porque nós sabemos que o Senhor Jesus conseguiu. E nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus.
e nós somos capacitados a vencer os testes mais severos que pudermos ser submetidos, porque nós temos o Espírito Santo. Paulo disse, vocês não foram tentados ainda até o sangue, né? Vocês não foram ainda provados, experimentados até a última consequência. E não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, que vocês fossem capazes, ou seja, nós crentes, fôssemos capazes de ou fugir dela ou conseguir vencê-la. O ideal é que nós sempre fujamos da tentação. Nós não coloquemos em situações que nós vamos pensar assim, não, eu vou resistir, eu sou muito forte, sou crentão, né? Oro todo dia 5 horas da manhã de joelho, já li a Bíblia 500 vezes, conheço muito, olha, eu e Cristo somos assim, então dificilmente eu vou cair no pecado. Não, a gente não pode pensar dessa forma. É justamente nos afastarmos da tentação, não darmos chance para que ela venha, então, com a linguagem que Tiago usa, nos engravidar e que nós passemos por esse processo da gravidez até que demos a luz ao pecado. Entendimento, consegue entender o que estamos passando quando somos tentados e se compadece de nós. Graça e poder. Pode prover a graça e o poder de que precisamos quando somos tentados. Se você está sendo tentado por alguma coisa, ou se você tem passado por provações severas, e provações são diferentes de tentações, irmãos. Provações, elas são para serem vencidas pela perseverança, e isso vai produzir em nós, né, o peso de glória e tudo mais. É diferente de tentação. Tentação é pecaminosa. A provação pode nos levar a pecar se nós nós lidarmos com ela de forma equivocada. Para alguém que está passando por uma provação financeira, algo que Deus está utilizando para forjar o seu caráter, pode murmurar, por exemplo. Ele pode pecar. Mas a tentação ela é diferente. Ela vai diretamente ao encontro do teu coração para te fazer algo que não agrade ao Senhor. Então, chegando já para o final da nossa aula, nós estamos ali caminhando para o tempo final também. Jesus será um homem para sempre. E aqui algumas coisas que eu já escutei algumas pessoas, não necessariamente da Igreja dos Irmãos, argumentando de que Jesus deixa de ser humano depois da sua ressurreição. Isso não é verdade. Jesus não abandonou sua humanidade após a sua morte e ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após a ressurreição, até com as cicatrizes dos cravos nas mãos. João 20, 25 a 27 diz isso. Aqui no finalzinho nós vemos quando Tomé diz que não acredita, que ele precisa então tocar nas suas chagas, né, para que possa crer. E ele diz, olha, pode pegar aqui, ó, nas minhas mãos e também veja o meu lado. Não seja incrédulo, mas creia no que está sendo passado para vocês. Jesus também não deixou de ser humano após a ascensão, né? Quando o Senhor é levado aos céus diante dos seus discípulos, ali no comecinho de Atos, que o anjo diz, olha, da forma que você está vendo ele subir, ele também virá. Ele não deixa de ser humano. Jesus não abandonou sua humanidade após sua ascensão aos céus. Os anjos falaram que ele voltaria da mesma forma. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo que o viste subir. E aqui nós temos duas possíveis interpretações que não necessariamente são autoexcludentes, né? A interpretação do modo na questão da glória, nós sabemos que Jesus volta em glória, e também da forma humana. As duas não são autoexcludentes. Uma não exclui a possibilidade da outra interpretação, tá? E elas são até mesmo complementares. Ele é o único mediador do nosso relacionamento com Deus Pai, conforme 1 Timóteo 2,5 nos fala. Porquanto há um só mediador, não há vários, não há uma figura materna intermediando nada, nós temos só um mediador entre Deus e os homens. E olha o que o texto diz, Cristo Jesus, homem. O homem glorificado, Cristo Jesus, é o nosso mediador entre Deus, entre nós e o Senhor Deus, né? Chegamos à nossa conclusão, ali já em meados de 9 horas, para nós caminharmos aqui. Todos esses textos indicam que Jesus não se tornou homem temporariamente, mas que sua natureza divina foi unida permanentemente à sua natureza humana. Ele vive para sempre, não só como Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas também como Jesus, o homem que nasceu de Maria, e como Cristo, o Messias e Salvador de seu povo.
Jesus permanecerá plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim, uma única pessoa para sempre. E agora que nós tratamos da encarnação, tratamos da sua humanidade, nós precisamos seguir para a divindade de Cristo, mas só na semana que vem.